Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazendo uns testes aqui da live. Pode me dizer se está ouvindo aí direitinho, fazendo um favor? Dá uma cena aí, por gentileza, coloca um comentário se o som está saindo direitinho. Boa noite pessoal, tudo bem? Olha, que Deus abençoe, que prazer estar novamente com todos vocês, com as pessoas que vão entrar daqui a pouco e também quem está aqui do meu lado, né? A mulher mais linda do mundo, né? Então nós vamos já chamar a doutora para estar participando dessa live. Se eu não me engano, ela já está aí já. Vamos já então já chamar ela para a live. Doutora, manda um pedido aqui para mim fazer, um favor? Para me já acionar aqui, fazendo por gentileza. Aqui, vamos ver aqui, Jamile, doutora Jamile. Esperando ela aceitar. Opa! Boa noite. Boa noite, doutora, Oi, tudo bem? pastor. Bom, pastor. Boa noite. Olha, doutora, hoje o tema é de suma importância, né? O cuidado, a prevenção às mulheres, né? E para não demorar muito a live, eu peço que todos vocês que já estão acompanhando aí comecem a compartilhar, porque já já vai começar as perguntas. E quero primeiro dar parabéns aí o título que a senhora recebeu pela dignidade, pelo belo trabalho que você vem fazendo há anos, né? Pela população iguaçuana, um dos maiores títulos da cidade, né? Da Carmelita Brasil. Parabéns por essa doutora.
E para quem não sabe, além de doutora, é nossa amiga pessoal, né? Uma pessoa que nos ajuda muito e todo o povo. Quer falar alguma coisa, Sônia? Quer dar uma boa noite para essas pessoas? Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Boa noite, doutora. Pastora. Nós estamos aqui mais uma vez, né, juntas nesse final de mês, um mês muito especial, né? Porque é chamado de um mês da mulher. E também, além de ser o mês da mulher, a gente, que é o tema da nossa live, é falar sobre os probleminhas, né? Alguns probleminhas que nós mulheres enfrentamos e que às vezes, por conta do dia a dia, da correria, a gente acaba deixando de lado, né? Infelizmente, a cultura do brasileiro, de todos nós, é muitas vezes procurar a ajuda médica só quando o problema ele já está estabelecido, né? Então, por isso essas campanhas elas são importantes. Então, nós estamos no Março Lilás, para quem não sabe, que é o tema da nossa live, né, amor? É. Que fala sobre a prevenção do colo do útero e da endometriose. Eu sei que em janeiro a mulherada ficou doida, né, pedindo para falar a respeito da menopausa. Eu também quero muito. Mas a gente conversou, né, doutora? E a gente viu que ia ser muita coisa para ser Muito. conversada. É um tema Porque muito já choveu extenso. de perguntas, né? Só de distribuir as informações. Muitas perguntas tem para fazer para a senhora. Vamos deixar ela se apresentar então, né? Por favor. Boa noite a todos, a todas também, né? Eu queria agradecer, pastor, pelo reconhecimento do meu trabalho, a pastora, por ter me honrado. Eu me senti muito grata, muito honrada. É muito bom quando a gente é reconhecido pelo nosso trabalho. Eu faço com tudo muito com amor e carinho para todas vocês. E eu estou aqui à disposição para essa mulherada tirar as dúvidas, né? Dar informação. E o mais importante também, né, ter um conhecimento que é sobre si, né, sobre a própria mulher, isso é muito importante. Então, vamos, então já vamos à primeira pergunta que mandaram para a gente. A gente já tinha até feito uma listinha, só Ai, que, meu Deus, ó. quando a gente vai tocar sempre desse assunto, e principalmente porque a gente ainda tem deficiência de informação, apesar dessas campanhas. Sim. Então, né, perguntas básicas também foram enviadas, não só aquelas que a gente já tinha já deixado pré-montada para desenrolar o assunto, Não né? tem problema. Então, tá bom. A primeira pergunta que nos fizeram: o que é HPV? Ah, sim. Esse mês, né, é a prevenção, né, do câncer de colo, então provavelmente essa pergunta aí é uma pergunta que muitas mulheres têm dúvida, né? O que é o HPV? Para falar a verdade, é que HPV é um vírus, né, que você adquire através da relação sexual. Geralmente também tem transmissão vertical, que é relacionado à passagem de parto, mas o mais comum é via sexual. É o que são vários tipos de HPV, né? E alguns deles, né, que está relacionado ao câncer de colo de útero, outros está relacionado àquelas verruguinhas que aparecem. É onde as mulheres procuram o ginecologista, né? Quando aparece alguma coisa, e aí elas vão lá para saber o que é, e geralmente é o HPV. Uma pergunta: Sim, o homem pode também ter câncer gerado do HPV? sim. E não só no pênis, não, pastora. Tem câncer relacionado à garganta, entendeu? Na via de parto, ou também no sexo oral, é, câncer de pênis, né? E tem também o condiloma, né? Que é aquelas verrugas que nascem. Né? Geralmente o homem ele transmite, né? Mas quando tem sintomas que dá aqueles condilomas, aí ele tem que procurar o urologista, não tem jeito. As mulheres, elas se assustam mais, né? Elas vão mais rápido, né? É aquela questão, apareceu algo aqui, preciso que veja, até porque a forma da anatomia da mulher, né, não ajuda muito. Então, elas vão no consultório para ver, mas isso acontece muito também no homem.
Não sabia disso, não. Agora É, tô. é porque a gente já tem amigos entrando também. É. Ah, não tem Mas Eles, problema, eu vou eles, ver com as eles duas. entram, eles entram curiosos, falam, assunto de mulher. Não, mas Não, é é tudo uma coisa só, principalmente os casados e aqueles que assim, são solteiros, mas também têm vida sexual ativa, né? sim. A outra pergunta, doutora Issone, diz assim: que de maneira que posso fazer para a prevenção da HPV? É. A prevenção tem três maneiras da gente fazer essa prevenção, né? Uma, que o Ministério da Saúde foi sensacional agora, ele disponibilizou a vacina, né, para meninos e meninas, né, antes de começarem a ter vida sexual ativa, a menina com 9 anos, menino com 11. Isso é muito, muito importante, porque isso protege da virulência do vírus quando elas começarem a ter relação, se elas contraírem, para elas não desenvolverem uma doença agressiva ou então com um condiloma agressivo, né? Outra forma também de prevenção é usar o preservativo. Isso não é 100%, mas ajuda muito na relação sexual. A gente sempre orienta, né? Não é 100%, ainda mais porque é vírus, mas ajuda bastante. E tem uma prevenção secundária, né? Que é ir ao ginecologista todo ano e fazer o Papa Nicolau, que é o preventivo. E aí, Isso já previne, porque isso já se antecipa se tiver algo, né? no caso da mulher, né? Da É mulher. 12 meses para todas as idades, de um ano, assim, Sim, as mulheres que começaram a ter relação sexual, né? Pelo Ministério da Saúde, eles falam que existe uma idade para isso, né? Mas eu sempre oriento as minhas pacientes, começou a ter relação sexual, preventivo. Porque o câncer não escolhe idade, né? A gente vê muita menina nova que já tem uma lesão já, que dá para tratar, e também meninas novas que infelizmente perderam sua vida por não irem ao ginecologista fazer o preventivo, porque não foi o recomendado pela idade. Então, eu oriento sempre. Teve relação sexual? Preventivo. É o mais importante. E deixa eu fazer uma pergunta para a senhora: existe cura para HPV? Não, não existe cura, porque vírus geralmente não tem cura, né? Assim, é uma coisa que não cura, mas tem controle, tá? Tem um, o diagnóstico precoce, dá para fazer, dá para resolver. Se tiver lesão, dá para cauterizar, dá para tratar, dá para acompanhar perfeitamente se for feito certinho ali o diagnóstico. o HPV, aí ele pega só em relação sexual ou tem outras maneiras de transmissão? Tem a relação sexual principal e tem a outra transmissão que é a via de parto, né? Canal de parto. Às vezes ali no canal de parto a mãe tem escondilomas, né? E a criança acaba que adquire aquilo, engole, e às vezes tem lesão na garganta, entendeu? Ou aparece uma verruga, e isso pode ser também transmitido na via de parto. Fugindo um pouquinho desse assunto, mas também a ver com esse assunto. Tem muitos mitos também. Por exemplo, a gente vê, hoje está uma febre, por exemplo, da Shopee, a Shein e tudo mais, e tem um monte de coisa também para proteção. Por exemplo, tem eles vendem aqueles plásticos para forrar nos assentos sanitários, né, para a gente não encostar. Esse tipo de costume que se tem, principalmente mais o povo do passado, né? Que ensina, não senta, não encosta no vaso, né? Assim, Geralmente você pode pegar outras coisas assim, né? Outros tipos de vírus até, outros tipos de doenças, mas o HPV geralmente não, tá? de natureza sexual, É. certo. Existem outras doenças, né, que passa por fômitos, né, por contato, que existe, mas o HPV não está relacionado a uma delas. Claro que nós temos que ter todo cuidado, né, mas não é o caso do HPV. É um assunto assim bem delicado mesmo, né? Ele é delicado,
E qual o tratamento para as mulheres que já contraiu HPV? Existe um tratamento específico pelo SUS? Existe, eu faço tratamento com as mulheres pelo SUS, é, com todo o amor e carinho, né? Quando a paciente chega com verruguinhas lá, né? Que são os subtipos de HPV. A gente faz o que a gente tem acesso ali, né? A gente faz um ácido local, se for alguma coisa pouca, e conseguimos controlar, coletando preventivo. Se vier alguma lesão no colo uterino que vem em preventivo, dependendo do tipo de lesão, a gente acompanha de 6 em 6 meses. Se for uma lesão que precisa fazer uma colposcopia, um CAF, que é uma cauterização, a gente encaminha. Se for uma lesão já avançada, já como HPV de grau 2, grau 3, que precisa fazer uma conização, a gente também encaminha para fazer. E aí ela tira aquela lesão e faz o controle com preventivo anual. Mas qual é os primeiros sinais, né, para essas mulheres que estão nos acompanhando e que há de acompanhar depois? Tem um início, tem um primeiro sinal para a pessoa dizer, olha, isso aqui eu preciso É a lesão ficar que dá atento. é o preventivo. Aparece no preventivo. Entendeu? A lesão se dá no resultado do preventivo. E aí eu vou falar por experiência, né? A gente anda muito nos bairros e conversa com muitas mulheres, né? Principalmente nos bairros de periferia mesmo. Sim. E assim, eu tenho conversado com mulheres nos atendimentos que a gente vai pelos bairros e eu vou falar números aqui, mas sem nenhum exagero. Tem as meninas da equipe dele que estão aí na live também e podem confirmar o que a gente está falando e ele também. Eu já ouvi, já atendi, já conversei com mulheres, principalmente mulheres que não têm mais a sua vida, o marido já morreu, são viúvas, então elas deixam de lado o preventivo, né? Então, eu conversei com mulheres que estavam há 18 anos, 22 anos, 15 anos, 10 anos, sem ir no ginecologista, né? Porque elas dizem assim, eu não sinto nada. É possível a pessoa ter porque a gente está falando do HPV porque é ele que Causa o câncer, o isso. câncer, né? Então, elas sempre falam isso. Eu não sinto nada. É possível a pessoa ter esse vírus, ele se desenvolver sem a pessoa sentir nada? É sim, pastora. Inclusive, o que mais acontece na minha rotina, né? Quando eu atendo essas mulheres que ficam 15 anos sem ir ao ginecologista, porque já é viúva, não tem ninguém. Quando eu faço eu solicito, né, o preventivo, faço os exames de rotina, e quando ela vem com o resultado, ela vem lá. Uma lesão, né? Não indeterminada, né? De células não determinadas, vem um ascos, que é um resultado, e aí eu falo para ela, ó, veio uma lesão. E elas ficam assim, como assim? Eu falei, vamos, e a gente acompanha, e elas ficam assim, meu Deus, assim, é um livramento, né? Eu falo para elas, olha, isso é um livramento, porque você ficou esse tempo todo sem ginecologista, graças a Deus, ainda falo, veio agora, a gente vai conseguir controlar, né? E acaba que controla, e a gente vai fazendo o tratamento, e muitas das vezes não é nada relacionado também a HPV, pode ser outras coisas, pode ser alteração hormonal da idade também que dá essas alterações, e fica tudo bem. Mas o mais importante é ir fazer. Porque Então, é cuidado. Porque como elas não sentem nada, isso é qualquer brasileiro. é Né? verdade. Homem quanto mulher. Não sinto nada. E às vezes, as pessoas que nós já acompanhamos, inclusive por conta da nossa missão, da gente falar com a pessoa, e a pessoa hoje ela está bem, e daqui a 3 meses a gente encontrar ela e ela já desenvolveu alguma coisa, no sentido, no caso de mulher, né? Sim. No sentido da falta do preventivo ou de câncer. O HPV, ele costuma ser mais rápido para desenvolver, menos. Como é que é assim? Não, ele não costuma desenvolver rápido, assim, não. Dessa forma, não. Provavelmente já tinha uma lesão, ou a paciente também tem alguma doença ali associada, às vezes uma doença autoimune que também colabora para que isso aconteça, né? E a pessoa também nem sabe, né, que tem, né?
Então, não é uma coisa assim que vai fazer um diagnóstico e daqui a 6 meses você está com um problema, a não ser que seja algo assim bem específico, né? Mas não é o comum. É por isso que dá para fazer todo o tratamento e acompanhamento, se a pessoa faz direitinho, né? Porque não é assim. Você tem uma lesão, você acompanha de 6 em 6 meses, você faz a cauterização, você faz a colposcopia, você queima com ácido, você vai tirando ali e muitas das vezes resolve. Né? Quando chega ao ponto de ser desse jeito, ou porque ela já tinha antes e não sabia, ou era uma paciente que tem alguma outra doença associada para evoluir dessa forma, entendeu? Entendi. Deixa eu aqui. Tem uma seguidora nossa aí. Qual é o nome dela? Morena Na Flor, Cristina. Kelly Cristina. Ela Cristina diz assim: o alto risco de HPV e o mioma dentro e fora do útero, o que fazer? Não, mas assim, o mioma não tem, mas fora do útero como? Pelo colo? Porque entendi o que ela quis dizer, que ela tem o mioma para fora do útero. Não, mas o mioma não tem nada a ver com HPV, entendeu? O mioma é uma coisa, HPV é outra. O mioma é outro tipo são doenças benignas que acontecem no útero, né? Não vai te causar um tumor, nenhum problema maligno, né? Não vai te causar um câncer. O HPV, ele se instala no colo do útero, é no iniciozinho do útero ali, né? E aí causa lesão. O tratamento é a mesma coisa, não tem, independente do mioma, a conduta é a mesma, né? Porque Só o vai ser HPV é um vírus, né? vírus Um e vírus que pode desenvolver o o câncer, câncer. e no colo do útero, entendeu? Independente dela ter mioma ou não, se ela não tivesse, ela poderia ter o HPV, entendeu? Outra pergunta aqui que estão fazendo aqui: não é certo o preventivo ser 6 em 6 meses? Porque a gente falou agora há pouco de 12 meses, e ela faz esse questionamento. Não, o preventivo é anual. Só é considerado, para falar a verdade, não é considerado. É conduta médica quando você tem lesão, alguma lesão. Independente de qual origem, se for de HPV, ou se ele não identificou, tem algo. Aí a gente faz o acompanhamento de 6 em 6 meses para saber o que é. Né? E aí tem casos que a gente pede a biópsia daquela lesão para saber mais especificamente do que é. Mas, estando tudo bonitinho, tendo Não tudo tem certo, necessidade de não tem essa necessidade. É todo ano. eu já estou aí na minha caminhada, fiz aí uns 32 anos. Não entendi, não. Nada. Fez quantos anos? E antigamente era sempre, uma vez no ano, né? Hã? E aí, quando apareceu uma questãozinha comigo, então, para acompanhar, então, até a doutora, né, havia pedido, olha, você vem daqui a 6 meses, mas não porque havia necessidade em si, no geral, mas por conta do que havia surgido. Então, para o acompanhamento. Sim, o acompanhamento. Isso mesmo. Porque às vezes vem algo escrito no preventivo e não necessariamente é o HPV, né? A gente se preocupa com ele, É. né? A gente Porque, fica esperta com ele. eu acho que ainda as informações não são bem difundidas, porque, por exemplo, se fala da campanha, né, do Março Lilás, do câncer de colo do útero, mas esquece de inserir essa informação a respeito do HPV. Isso. Tanto que quando eu fui ver as perguntas, eu deu até um branco. Eu falei, mas HPV, Que é isso, né? né? Mas agora eu entendi. E, então, a gente tem que ficar esperta com ele, porque às vezes o preventivo, pastora, vem escrito assim, HPV, NIC1. Então, você já sabe que você tem. E isso você tem que ficar de olho. Essa mulher tem que fazer uma colposcopia, tem que ver a lesão, entendeu? Essa mulher, ela tem que ficar de olho, porque ela já sabe que tem. Tem alguma chance de, por exemplo, ser hereditário? Ter uma predisposição? Não. Olha, É nada difícil. na medicina eu posso dizer assim, não, nunca, né? Porque senão eu ia estar indo contra a ciência, né? Mas é muito raro.
É muito raro. Acontece não do HPV, do câncer do colo ser genético, né? Câncer do colo ser genético. Mas o HPV ser passar hereditariamente só se for adquirido, como eu falei, na transmissão vertical, entendeu? É muito raro. Então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa ela pode ter um câncer Câncer de colo, no colo do útero, mas sem relação ao HPV. sem ser relacionado ao HPV. Isso mesmo, genética é uma coisa rara, mas acontece. Ótimo. Bom, tô Vamos gostando. rolar aqui para ver se tem. Agora tem outra pergunta aqui, ó. O que é endometriose? Calma, a gente vai chegar aqui. Vou só olhar Até- mais um negócio aqui. Para ver se o tratamento. O tratamento O dura tratamento quanto tempo? ele dura Quanto tempo? por quanto tempo, vamos dizer assim? Olha, tem tratamento que você faz uma vez só, né? Vem uma lesão lá, você cauteriza, tira e você faz um acompanhamento e não aparece mais. Ah, tá. Aqui tem outro comentário que diz assim: é muito peraí. É muito importante esse tema. O SUS não está liberando exames preventivos para menores de 25 anos. Então, como eu falei, menina, né? Mulheres, né? Teve relação sexual, eu já encaminho para fazer o preventivo. Pode ser que em alguns postos de saúde eles não queiram coletar, né? Fazer a coleta, mas lá onde eu trabalho eles coletam. Graças a Deus, né? Não tem essa questão. Então, eu não tenho problema com isso. Até porque, como eu já estou lá, como eu sou ginecologista e eu trabalho com enfermeira, então a gente não tem esse problema. Então, as mulheres que estão tendo essa dificuldade, pode ir lá no Dom Valmor, no PAN, que você vai conseguir marcar o seu preventivo. Até porque, como deve ser lugares, pastores, que não tem ginecologista, né? Trabalhando, deve ter uma rotina, né? E é uma deixa que eu estou anotando aqui para levar para o secretário. A gente está aqui com o nosso amigo psicólogo, tem o doutor Tiago. Tá ali, tem bastante doutor hoje aí na live. E assim, e aí é muito importante esse tema, voltando lá que nós temos conversado desde a primeira live, que foi falado sobre saúde mental. A questão da conversa. Isso aí. Psicólogo é muito importante. Eu encaminho essas pacientes para o psicólogo, ainda mais ele está assistindo, porque elas. Ai, meu Deus, eu tenho uma lesão. Elas já associam ao câncer. E se ela for colocar no Google, vai dizer que ela está com câncer, né? E elas saem dali arrasadas. E elas ficam querendo saber se foi o marido que passou. É uma confusão. Até a gente explicar, entender, ela se acalmar, ver que não é isso. Mas já houve até a separação. E também. É um processo. Aí eu falo, vai para o psicólogo, dá uma conversa, porque tem que. No primeiro momento existe essa indignação, mas aí depois ela vai entendendo que é uma rotina, né? O preventivo é para isso. O preventivo não é para você ver se você tem um corrimento, né? Se você tem uma candidíase. Isso são coisas que aparecem. Mas quando eu falo para ela, não, mas o preventivo é para isso. Isso é para onde? Para o diagnóstico precoce. É para esse objetivo. Graças a Deus. Né? Apareceu só isso, a gente vai resolver. E aí elas entendem. Aí elas querem saber se é o marido, se não é o marido. Entendeu? E aí eu falo, vai para o psicólogo, que eles vai começar a conversar e acalmar vocês. E aí fica tudo resolvido. Depois elas voltam no outro clima, fica tudo bem. E também com a questão entre mães e filhas, né? Quebrar, às vezes, esse tabu que possa existir ainda, de se conversar a respeito disso, né? Da filha, ela ter. Não é o ideal, não é o que a gente recomenda, não é o que a gente, né, deseja, mas a gente sabe que é real. Meninas cada vez mais novas começando sua vida sexual. Né? É importante. Então, assim, as mães, principalmente, né, darem essa abertura para que haja essa conversa. Porque muitas vezes pode estar salvando a vida da filha. Mas se a filha sentir que é um assunto, e eu falo como cristã, que sou, com mãe cristã, com irmãs, uma família que só tem meu pai de homem, todas nós mulheres. Então é muito importante que haja essa abertura para que enfim, a filha muito nova, às vezes fora da idade do que se permite,
começa a ter vida sexual e não ter essa abertura de ter essa conversa com a mãe. E, de repente, só lá na frente, às vezes, quando um problema já está estabelecido, é que vai se correr atrás do prejuízo, né? É verdade, pastor. O que eu vejo também é uma resistência também. O que tinha, né? Porque eu acho que as mulheres estão mais tranquilas em relação à vacina, né? Você vai vacinar a sua filha que tem 9 anos. Pronto. Minha filha não vai vacinar porque ela vai ter relação, entendeu? É direcionado a menina ter relação. Eu falo, não é isso. Essa vacina começa com quantos anos? 9 anos. 9 anos. Eu acho que quando foi lançada essa campanha, eu ouvi um burburinho, né? Isso. Isso aí. E aí, para falar assim, não, mas isso não é para agora. Isso é para o futuro dela, porque um dia ela vai casar, ela vai ter relação. E aí, e aí, como é que vai ficar? Como é que você vai saber se ela não vai adquirir isso? E aí, esclarecer, né? Porque porque às vezes você vai ver, essa mãe também foi criada dessa forma, ela só está replicando, né? E Aquilo que ela... hoje a juventude, né? Tanto homem como mulher, está tendo a primeira relação sexual muito novo, né? Exatamente. Eles estão, né? Novo. Porque hoje a facilidade, né, da internet, você tá ali e você, enfim, existem muitas outras questões sociais relacionadas a isso, né? Como acesso à pornografia, você marca encontros assim, né? Antigamente você tinha que pular a janela, fugir de casa. Hoje não tem mais isso, né? Então, existe uma facilidade de tudo para. Se elas não tiverem essa consciência, adolescente não tem né, uma mentalidade de adulto. E E acaba que às futuro, né? vezes E de futuro. leva. A gente conversa com elas e às vezes nem sabe o porquê aconteceu, né? Porque adolescente não tem essa maturidade, né? De saber das consequências. E aí você vai conversar com uma mãe que também foi criada de uma forma, e você vai falar, mãe, eu já tive relação sexual. Caramba, primeiro que tem mãe que vai expor a vida da filha. Aí vai vir todo mundo ficar sabendo. Não existe um diálogo. É o que eu faço no consultório de. Muitas das vezes a menina vai com a mãe e a mãe quer saber se ela é virgem. Elas não estão querendo saber se tá bem, se não tá. Elas querem saber se ela é virgem. E eu falo, olha, eu não sou perita. Eu já começo assim, porque eu já corto isso, né? Ó, não sou perita. E muitas das vezes depois eu converso com essas meninas e elas falam que já namoraram, mas não sabem nem como é que Como é que acontece? Ó, a gente estava vendo agora há pouco, tem um videozinho de uma mãe que vai contar para a filha, ela tem 11 anos, não sei se alguém já viu esse vídeo, mas é muito engraçado. Aí ela vai contar para a filha que ela tá grávida, ela vai ter um irmãozinho. Aí ela pega e dá a caixinha para a menina. E aí a menina abre junto com ela e com o pai, e aí a menina pega aquele exame, o teste, né, de gravidez. Aí a menina olha e fala assim: eu tô grávida? Aí eles começam lá e você tá grávida? Aí a menina fala, você que tá grávida? Tô. Aí a menina começa a chorar, emocionada, que vai ter um irmão. Mas olha só, a menina pega o teste e ela, eu tô grávida. Mas aí a falta que vocês falaram agora há pouco, da conversa entre o pai e os filhos. É verdade. Tem que entender que os pais eles têm que ser amigos dos seus filhos. É ser Verdade. um companheiro para uma conversa, para falar do futuro, não só do presente, né? Guardar. Os nossos filhos não foi feito para nós. A gente tem que preparar ele para a vida, preparar para um relacionamento, preparar para um futuro casamento, construir uma família. Só que os pais, principalmente da minha época, da roça, da nossa época, né? São aqueles pais chucros que muitas vezes não tem diálogo, não tem conversa. Tem uma pergunta Mas ali. é como a doutora falou, porque às vezes eles só estão. O doutor Replicando. Tiago está aí também para nos dar. Só estou replicando. O que eu converso muito, pastor, com essas meninas é sobre gravidez na adolescência, né? Porque eu vejo muitas meninas que ficaram grávidas por falta de conversa, de orientação, de se cuidar, de E onde. hoje tem tanta maneira de se prevenir, né? Exatamente. E é sobre isso, né? Elas vão ali, e às vezes menor, né? Tem que ir, às vezes, acompanhada. Mas quem é menor, que tem uma maturidade,
Tranquilo, pode ir na minha consulta, porque eu atendo sempre com enfermeira, né? Com a enfermeira na minha sala, então assim, nunca é só eu e a paciente, e às vezes tem esse apoio também da enfermeira, eu falo, ó, volta aqui, procura ela. E a gente tenta orientar da melhor maneira possível, porque tem meninas que são tão imaturas, a senhora tem uma ideia, que elas vão lá para usar um anticoncepcional porque não quer engravidar, mas não tem noção nem de como usar. Eu começo a falar como é que você quer pílula, você quer injeção, como é que é a sua vida, elas não sabem nada do que elas estão, do que está acontecendo, e você vê que precisa de alguém maduro ali para dar uma ajuda, né? Um suporte, né? Exatamente. Não que se vai despertar na Não, criança uma curiosidade que naquele momento a mente dela não. Mas precisa se existir mesmo assim, até para se prevenir outras coisas, não só doenças, não só gravidez, mas outros tipos de coisas também. A gente está aí e nessa onda de abusos, eu falo etc. exatamente sobre doenças, explico, falo o que falo sobre muitas coisas porque não é assim. E aí a minha consciência fica tranquila em relação a elas, né? Eu fico em paz. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Cadê? Tá Ali, ó. aqui. É Francine. Para uma pessoa que nunca fez o preventivo, tem risco? Tcharam! E agora? Então, uma pessoa que nunca fez o preventivo, mas já teve relação sexual, porque existe isso também, né? A pessoa nunca teve relação sexual e fala que elas chegam na minha sala sem ter tido relação sexual querendo fazer o preventivo, né? E eu explico o que é o preventivo, porque aquela imaginação de que você coleta o material ali da vagina para análise, isso não é preventivo. Né? Eu falo para elas que preventivo é quando a pessoa já tem relação, que você passa o espéculo dentro da vagina, que você abre, que você raspa o material. Ou Ela seja, no caso da menina, da pessoa, que às vezes não é nem, não teve, ela nunca teve, então seria mais para orientação, seria isso? orientação. Se você nunca teve relação sexual, como que você vai coletar um preventivo? Você vai para orientação, fazer uma ultra da pelve, fazer os seus exames, ser examinada. Normal, hoje eu atendi uma mulher de 54 anos que nunca teve uma relação sexual. E ela vai fazer a rotina dela. E ela tá de parabéns, e eu converso com ela, peço ultra, converso, peço os exames, e vida que segue. Uma escolha dela, né? Mas ela vai lá para fazer o que cabe ela fazer. Tá se cuidando, né? Tá se cuidando, isso aí. Doutora, tá chovendo pergunta. A gente combinou Ó, ser só meia hora, mas Eu já acho que ali passou. não é nem uma pergunta, ali ela está contando algo dela. E aí? Ela tá dizendo assim: eu engravidei com 16 anos, acabei tendo uma gravidez ectópica e retirei uma trompa. Não segui a gestação. A falta de conhecimento, até hoje, eu não sei direito o que aconteceu comigo. Não tenho filhos. Eita. mas isso não é uma condenação, porque ela tem a outra trompa e o outro ovário, né? A gente ovula um mês cada lado, né? Quando ela for o momento certo dela querer engravidar, ela vai tentar engravidar e vai, Doutora, né? Explica agora essa aí peraí, de um lado do outro ainda. peraí. Não entendi. A gente ovula cada mês um ovário, né? Se ela tirou uma trompa aqui, ela tem um ováriozinho, mas uma trompa que ficou, né? Tirou por causa da gravidez. No outro mês ela ovula no outro ovário que tem a trompa sadia. Gente, isso eu não sabia. E eu já Tá vendo? Isso aqui, a idade de 32 anos, ela falou. E eu já cansei de fazer parto de mulheres que já tiveram uma preñez ectópica de um lado e engravidou do outro. Quando foi o momento que elas realmente tentaram engravidar, né, foram no médico, tiveram orientação, tomaram vitaminas, né, fizeram os exames, tudo isso, engravidou normalmente. Gente, sinceramente, agora foi uma aula, viu? Porque Agora, eu não tinha vai ter, ideia que a gente não vai ter, menstrua com os dois lá, os dois ovários todo vai ter que mês. fazer, vai ter que ter relação no período fértil e contar com o ovário que vai ovular, que não seja o ovário que ela tirou a trompa. Aí
Você tem que ver a tabelinha, tem tudo Isso, tem que isso. fazer a tabelinha, tudo isso, pastor, muito bem. Lembrei. Deixa eu- Só que ó, eu preparei umas perguntas, alguns fizeram, já, antes fizeram uma pergunta, mas agora choveu mais de 1000 Ó, perguntas. tem outra Pode fazer, pergunta não, aqui, pode ó. fazer. Quem coloca a DIU tem que ter acompanhamento de uma ginecologista? Meu Deus do céu, tem que ter muito. Fazer uma ultra de 6 meses, quem põe DIU, porque o DIU, ele pode sair do lugar, né? Aí tem algumas alterações. Nem que seja para fazer a ultra. Tá Aí, vendo aí, pessoal? Você que tem DIU tem que fazer aí em 6 meses de acompanhamento. Um comentário aqui do Jorge Henrique Correa da Silva. Muito importante esse tema, abordado por uma excelente profissional. obrigada. Exatamente. Vai ajudar muitas mulheres. Já me ajudou aqui. Vamos Eu lá. não sabia. Muitas mulheres não buscam acompanhamento por não ter tido relação ou não terem muito tempo, acham que não precisam. Acabam tendo problema lá na frente. Prevenção é tudo, né? Falou tudo. Resumiu tudo que a gente está dizendo aqui. E a gente tá investindo, né, nesse. A outra colocou aqui no DIU, meu Deus. Ó, a outra, exatamente, experiência própria a respeito do DIU. É exatamente sobre isso mesmo. É, Eu já fiz cirurgias para tirar o DIU que virou e ficou preso, né? Então, Não, assim, eu vi uma criança nasceu com o DIU na mão. justamente. esse- Mas isso daí já deve ter passado do tempo, porque o DIU você tem que colocar e tirar no momento certinho, né? Você tem que Ó, quem fazer. quer participar da live aqui, ó. Ah, que lindo. Peraí, tem outra aqui me puxando também. As minhas duas filhas aqui, ó. Só um minutinho que elas estão querendo comida. Estão Estou querendo aqui comida. chutando aqui o. Fica à vontade. Tá, vamos continuar então aqui enquanto ela vai ali dar papá para as filhas. Pode ir lá. Umas filhas assim muito novas, né? Uma tem quanto tempo? 16, outra 17, né? 17 anos. Vamos aqui mudar um pouquinho. Ó, a senhora que fala, tem uma moça que fala assim: estou apavorado. Não precisa estar apavorado. O que você precisa? É você procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa e lá procurar ter um ginecologista. Eu conheço, da doutora que está aqui, né? Que é ali na Dom Valmor, não é isso? Dom Valmor que a senhora atende. Na Dom Valmor, Dom Valmor. pode ali procurar ela. Tem também ginecologista na clínica do K11. Eu estou falando onde eu conheço, onde tem. Na clínica da Figueira também tem. Na clínica do Ambaí também tem. Miguel Couto tem. Ou você pode até uma secretaria de saúde e marcar o seu acompanhamento lá. O correto é você ir na clínica da família mais próxima da sua casa. Tá bom? Vamos aqui fazer essa pergunta aqui que já me mandaram 3 vezes. Leia, o que é o quê? Agora a gente vai entrar, a gente vai dar pausar o assunto do HPV. Meu Deus, agora você não para de fazer pergunta do dia. O que é agora? Eu continuo? Calma, a gente pode continuar, gente, fazendo as perguntas. A gente vai dar, vai continuar, vai ler, mas vamos para o segundo assunto, que é o mês amarelo, né? O março amarelo, que fala da endometriose. O que é a endometriose? Bom, a endometriose é um fantasma das mulheres, né? É o problema das mulheres, porque pensa em você menstruar todo mês e você se sentir incapacitante, né? É uma menstruação extremamente difícil, dolorosa, sangra muito, e dependendo do grau de endometriose, da onde ela está, ela causa infertilidade, ela causa problemas de saúde até grave. Como acontece a endometriose, né? Que muitas pessoas perguntam. Tem um pouco fator genético, pastora. Se, por exemplo, as pacientes chegam na minha sala e falam assim, doutora, minha mãe tinha endometriose, operou. E eu tô tendo essa menstruação difícil, eu vou pensar em endometriose. Mas, geralmente, como acontece? É uma menstruação retrógrada. Quando você menstrua muito, paciente que menstrua muito, que tem aquele fluxo intenso, a menstruação ela volta ali pelas trompas, né? Cai na cavidade ali. E esses implantes ali do endométrio, elas se implantam ali na pelve. Aí vai para o intestino, vai para o ovário. Estou falando de uma forma para as pessoas entenderem, né? E tem esses implantes em lugares como atrás do útero, nos ligamentos. E toda vez que você menstrua, aqueles implantezinhos viram uma célula de endométrio. Você imagina, você menstrua por dentro do útero,
e por fora, né? Ali na cavidade pélvica. Isso é endometriose. É uma situação que atinge muitas mulheres, causa infertilidade, né? Que é uma coisa que é uma das coisas mais complicadas que se tem, porque Mas muitas pode estender isso para o intestino? A pergunta que estão fazendo aí também? pode, porque você imagina, vai para a pelve, vai para ali para trás do útero, pro ovário, ligamento, útero sacro, e ali atrás está o intestino. E esses implantes vão para o intestino, e às vezes eles invadem. Tem que fazer mais live que isso, viu? Tanto quem tem ou não vida sexual pode ter Não endometriose. tem nada a ver com relação sexual. Isso tem a ver Olha aí, pessoal, preste atenção nessa informação, Então, hein? isso é importante, menstruação. aquelas que não têm vida também sexual ativa, também ir no ginecologista para ter acompanhamento, tirar dúvidas e de repente a pessoa tá sentindo alguma coisa aí diferente e ela acha que é normal, às vezes porque a amiga também tem, a mãe também tem e acha que é normal, né? Exatamente. E assim, o que eu vejo muito assim da endometriose é que a mulher ela se transforma, né? Ela fala que depois que ela começou a ter esse tipo de situações, ela se torna uma mulher que ninguém compreende. Porque ela sente dor constante. Você imagina uma endometriose no intestino. Ela sangra, às vezes ela vai ter evacuar sangra, e ela sente dor, e aí incomoda. E ninguém compreende. A mulher fica estressada, estão perguntando. Eu acho que não é nem pergunta, eu acho que ele está afirmando, porque Ela não fica só estressada, coitada. Ela fica tudo, meu Deus. Ela tem tudo. Ela se estressa porque ela já tem ansiedade antes da menstruação vir. Você imagina? E como faz para realizar esse tratamento? Ó, tá dando uma risada aqui Não, primeiro. primeiro é como que a pessoa ela descobre na consulta. Para falar a verdade, assim, existe a gente pede a ultra lá, né, de rotina. Geralmente não vem endometriose profunda, né? Aquela endometriose que vem lá de trás do útero, do ligamento, do intestino, não vai vir na ultra, tá? Mas o que a gente consegue ver na ultra? Às vezes tem vamos lá, no ovário tem um cisto ali, hemático, tem uma coisa que não tá batendo. Ou até na ultra mesmo você vê uma adenomiose, que é a própria endometriose no próprio útero, isso às vezes acontece. Aí você já acende a luzinha. Vou pedir uma ressonância para você. E a paciente se queixa de que quando menstrua muito. E sente muita dor, e vomita, e tem dor de cabeça. Coitada, assim, ela realmente tem umas que até desmaio de tanta dor. E você vai fazer a ressonância e realmente tem. Tem vários lugares. E a dor também é muito relativa, né, pastora? Isso não quer dizer nada, porque às vezes a paciente tem um foquinho só de endometriose. E ela já é o suficiente para causar um estrago. Meu Deus. Ficou bem conhecido um tempo atrás, saiu até bastante na mídia, quando parece que acho que é a Anitta, né? Disse que teve que voltar, alguma coisa assim, que ela sofreu por conta da endometriose. Sim. Aí, qual que era a pergunta que você ia fazer? O tratamento, né? Como que é o tratamento? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler direitinho para não errar. Como é realizado o tratamento? Tratamento definitivo é cirurgia. Tá? Anticoncepcional, ele não trata endometriose. Né? O que você faz? Você faz um bloqueio da sua menstruação, que aí te alivia muito, né? Alivia os sintomas, alivia toda essa situação, mas tratamento mesmo. E estão fazendo a pergunta também, tá? Falando de anticoncepcional, estão fazendo a pergunta sobre esse Implanon, fala, né? O Implanon, dependendo do grau, até da endometriose, a gente indica em algumas pacientes, mais adolescentes, né? Que não teve relação, ou então mulheres mais velhas. Ótimo. Então, isso é excelente, então, né? Sim, é excelente, excelente, porque ele vai bloquear, ele não vai tratar,
mas geralmente paciente que não pode fazer uma cirurgia de imediato, né? Você pode colocar um implantão para secar ali aqueles focos, né? Já ajuda bastante, né? Que é uma progesterona. Existem progesteronas melhores também, que a gente usa mais a via oral, e tem paciente que tem intolerância, às vezes, com o tempo, ela começa a vomitar, a ter náusea, e não consegue mais tolerar o anticoncepcional via oral, e aí a gente vai para o implantão. E com qual idade começa a ver, detectar isso? Então, geralmente, né, a gente vê muito na prática, muito outra coisa, mas geralmente é mulher de idade fértil. Né? Mulher de idade fértil, vou dizer ali por volta de uma média de 25 anos, né? Seria. Mas eu tenho visto adolescentes com sintomas, mais novas. Lá por uns 17, 18. Porque menina muito novinha, 12, 13 anos, sente cólica mesmo. É o eixo ali, né? Hipotálamo, hipófise amadurecendo. Tem uma menstruação dolorosa, irregular, que é uma metrorragia, que a gente fala, né? Mas quando começa a ir para os 17, 18 anos, uma menina que fala assim, doutor, eu tô menstruando muito, eu tô sentindo muita dor, eu tô vomitando, E aí eu já fico atenta para pedir logo uma ressonância. Porque eu já faço um diagnóstico precoce, né, para isso não invadir de uma forma, né, intensa, e bloqueio, tento fazer um bloqueio, e para adiar um pouco essa cirurgia dela também, né? Porque o que eu tenho que fazer é fazer com que isso não se espalhe. Essa é a intenção. E muito importante na endometriose, pastor, aqui muitas pessoas não falam, é sobre a qualidade de vida que essa mulher tem que ter. Ela tem que fazer uma dieta imediata anti-inflamatória. Tá? Exercício físico e evitar o estresse. Doutor Tiago, você tá na live aí? Chama a gente. A primeira coisa que eu faço é encaminhar ela pro psicólogo também, entendeu? Porque vai dar uma ajuda a ela nessas questões, entendeu? Mas como que vai evitar uma mulher ficar estressada, doutora? A vida de uma mulher hoje é tão correria. Né? Olha, ela acorda primeiro que o homem, ela vai lá, ela faz o café, ela cuida da casa, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela cuida de tudo. Ela tem tempo para tudo, menos para ela. Esse pastor, é o problema. Por experiência própria, eu entrei para o jiu-jitsu, né? Eu não tenho endometriose, mas eu vivia tensa. Eu chego lá, eu descarrego quem tá na minha frente. Olha que vai falar aí. E fazer propaganda aqui em Nova Iguaçu, ali na Vila Olímpica, acho que é 2 ou 3 vezes na semana, não sei direito. No site da prefeitura tem luta de defesa pessoal, gratuita. Jiu-jitsu, ainda mais quando eu vou com meu marido, aí é que eu fico mais leve mesmo, entendeu? Então, desconta toda a energia, né? Tudo ali, eu chego do jiu-jitsu destruída, ninguém nem me conhece. Então, assim, a gente tem que arrumar maneira da gente liberar esse nosso estresse, dormir cedo, evitar alimentos que vão ser inflamatórios para você, vai piorar. Ela muda tudo na vida dela, tudo. A mulher com endometriose muda tudo, alimentação, tudo. Doutora, vamos continuar aqui só para mais 4 perguntas, porque já está ultrapassando aqui. Essa é a pergunta. Concernente, uma mulher que foi diagnosticada com endometriose ao engravidar, ela fica curada? Boa pergunta, viu? Olha, eu falo que foi milagre, né? Já engravidou, já é um milagre, né? O que eu vejo é que muitas, depois que engravida, que depois que faz o exame, não aparece endometriose por um tempo. Depois ela pode aparecer novamente, tá? E eu tenho paciente assim, milagre. Eu falo, você é milagre, né? Porque causa infertilidade, endometriose, né? Faz o quê? Infertilidade. A paciente fica de inferno. Inferno. A doutora Fabiana está fazendo uma pergunta aí. É fácil encontrar nas redes públicas para quem não tem condições para arcar? No caso, está falando da cirurgia. Da cirurgia, isso. Sim. Então, é o tipo de cirurgia que a gente vai avaliar com a ressonância. E eu indico a cirurgia, porque geralmente a cirurgia de endometriose, pastor, não é uma cirurgia aberta. Tem que ser por vídeo. Tem essa pergunta também, a senhora já respondeu. Isso. Tem que ser por vídeo, porque ele amplia, ele vai lá no foco certinho, ele dá uma... né? Muito diferente do nosso olho nu, né? A câmera aumenta.
Então, uma cirurgia que pode ser até vir aberta, mas tem que iniciar ali bonitinho para tirar os focos. E você consegue fazer sim pelo SUS. Eu indico para Então, fazer. então, o que eu entendi é o seguinte: a melhor coisa que tem é a cirurgia. A cirurgia é o tratamento. Mas o tratamento, aí agora eu fiquei confuso. Então, ela vai para primeiro fazer um tratamento, não havendo evolução, Não, para falar a cirurgia. verdade, a gente sempre. Ninguém vai ficar fazendo cirurgia, porque o que acontece? Endometriose, o que eu vejo, né? Às vezes a pessoa faz 2, 3 cirurgias. Ninguém vai indicar para fazer 2, 3 cirurgias. Primeiro a gente vai tentar bloquear ali o foco para não se espalhar. Depois a gente vai fazer um acompanhamento. Depois a gente vai para cirurgia. Certo. Entendeu? Por isso é Porque, importante o até porque a cirurgia acompanhamento. no SUS não é tão rápida, né? Você vai para fila e você aguarda. Então você não pode ficar sendo. O tempo que você espera, você ficar menstruando, sangrando. Mas você vai estar tudo trabalhando para cirurgia. Estão te fazendo perguntas se a senhora faz cirurgia por vídeo. Não, eu não faço cirurgia por vídeo. Geralmente, quem faz cirurgia por vídeo é o especialista que faz só esses tipos de cirurgia, tá? É o ginecologista que faz cirurgia por vídeo ou o cirurgião. E eu encaminho. Mas faz pelo SUS, né? Faz pelo Faz SUS. pelo SUS, faz pelo SUS. A gente estamos chegando aqui na reta final, as perguntas não param, Não tem né? problema. Pode, o que eu puder Qual tipo ajudar. de prevenção a pessoa pode se prevenir sobre isso? Olha, pastor, o que a gente fala é paciente. É muito complicado, porque o que a gente vai falar sobre a menstruação? Bloquear a menstruação? Não, não é bom, né? Não tem um problema nisso, mas tem mulheres que têm esse preconceito, né? De bloquear, ou então usar um anticoncepcional cedo, ou usar de uma forma desnecessária só para isso. Não tem como. Né? Então, infelizmente, não é algo que a gente tenha. Não tem prevenção. Só tem controle. No Porque caso, senão eu vou estar condenando todas as mulheres a usar um anticoncepcional para evitar endometriose. E aí eu vou causar outros problemas, entendeu? Nela. É. certo. É, Olha, muito bom. Deixa eu te fazer, a Sônia vai te fazer aqui a pergunta final. Porque claro, vai aparecer outras, né? não tem problema. Eu coloquei como pergunta final, mas é só para a gente ter um norte, né? Qual que seria o maior erro que nós mulheres cometemos ao lidar com a nossa própria saúde íntima? Qual que seria o... Eu sei que o pior é não procurar se cuidar, fazendo preventivo, tendo acompanhamento com o ginecologista. Mas fora isso, existe algo assim que também contribui para ser um erro? Existe, sim, pastora. Porque 99% das mulheres, a desculpa delas, e eu falo que não é uma desculpa esfarrapada, não, porque eu tenho certeza que ela vai falar a verdade. É porque ela tá cuidando do marido, tá cuidando do filho, tá cuidando de alguma coisa e ela esquece dela. E aí ela vai falar que só foi porque ela conseguiu, ou porque o marido veio a falecer, ou porque a mãe faleceu, ou porque a outra pessoa foi lá para ficar. E aí ela resolveu se atentar para se cuidar. Tá vendo? E hoje eu atendi 20 pacientes pelo SUS, lá em Nova Iguaçu, e metade eu ouvi a mesma coisa. Muitos anos sem fazer rotina. Às vezes a filha que leva a mãe, doutora, trouxe aqui porque tem 75 anos e nunca mais fui. E aí eu brinco, né? Vamos lá, vamos deitar. E falo, olha, já que você não tem há muito tempo, vou te pedir uma bateria de exames. E sai de lá com um monte de exames, porque eu preciso saber como é que ela tá em tudo. E então, o que eu aconselho para vocês mulheres, eu falo por mim, que sou mulher, né? Tive 2 filhos, emagreci 25 quilos depois do meu segundo filho, porque também a gente passa por questões hormonais, a gente passa por muitas fases na nossa vida. A gente tem filho, tem carreira, tem marido, mas quando a gente pensa que existem muitas pessoas que dependem de nós, mas nós mesmos, se a gente não se cuidar, quem vai cuidar da gente? Exatamente.
né? E a gente precisa, de uma vez por todas, eu sei que é quase que impossível, porque foi Deus que colocou isso em nós, o de cuidar de todo mundo. Mas a Exato. gente precisa quebrar esse sentimento, eu não sei se é sentimento, eu não sei o que é, de que a gente vai fazer algo por nós por último. Sim, É algo errado. Tem que fazer primeiro para vocês. Se mas der, se cultural, pastora. Isso foi ensinado que a mulher ela tem que resolver tudo. E eu percebo que não é assim. Eu falo para elas, não é assim. Você precisa fazer. É o que eu falo, que a gente tem controle, a gente resolve. O que a gente não tem controle, a gente entrega para Deus. Você não vai resolver o mundo, não vai resolver tudo da sua casa, os seus problemas, a saúde do seu marido. Sim. Você pode ir lá ter uma manhã, deixar ele lá com alguém e ir no médico. Eu costumo sempre falar, eu sempre repito isso para as mulheres que eu acompanho, que Deus, ele é o nosso Deus, o Deus que a gente crê, é o Deus do impossível. É verdade, pastora. Então, o possível, ele deixou por nossa conta. Sim, Então, se é possível a gente se organizar, porque às vezes às vezes vai ser caso de ser uma vez no ano. Como eu falei, eu conversei com mulheres que há 22 anos não vai no ginecologista. sim, pastor. Então, assim, isso é difícil, é chato, é trabalhoso, né? Cuidar da saúde da mulher, da nossa saúde, ela dá trabalho, mas é possível. É possível. E Sim. ninguém vai fazer isso por nós. E a Não, gente fica muito triste quando a gente, às vezes, né, acionam, pedem ajuda, pedem informação, e às vezes o problema da pessoa já, sabe, já está assim, no estado crítico. é verdade. Né? E às vezes E, com informação, uma conversa, uma prevenção lá atrás, igual você falou num certo momento, né? Por exemplo, da vacina, né? Do HPV para, que agora começou, né? Com 9 anos, né? E eu lembro que teve todo um burburinho por causa disso, né? Que é como se as mães que fossem levar suas filhas para tomar essa vacina estivessem meio que contribuindo para que a criança viesse a já ter. Eu não sei, tipo, é igual uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim: olha, eu não vou, porque se eu não procurar, eu não vou achar. é verdade. Mas, pastora, da vacina também, pelo SUS, paciente oncológica, independente do câncer, se for lá, eu solicito, tá? Solicito para elas tomarem, porque o SUS Sua agenda vai crescer demais na Dom Baldom. tem problema. Eu solicito para elas câncer de intestino, que eu atendo paciente com câncer de intestino com colostomia, que vai fazer rotina ginecológica. Eu falo para ela, você tá de parabéns. Ó, Porque precisou isso para ela. doutora, tem uma pergunta boa aí para a senhora aí. Pode falar. Doutor, é boato que falam que ficar sem menstruar causa trombose? Tem casos frequentes? Não é boato. Não, assim, deixa eu te falar. O que causa trombose é você ter um fator para isso, né? Quando eu pergunto, todas as pacientes que vão usar anticoncepcional, tem caso de trombose na família? Você já teve trombose? Porque ter varizes não é trombose, né? Às vezes a pessoa confunde, né? E você ficar sem menstruar, isso não vai te causar trombose. A disponibilidade da trombose é um fator genético que você tenha em relacionado a isso, a sua família, tá bom? Não tem nada a ver. Pode ficar sem menstruar. Se você não tem problema, não teve trombose, o pai não tem trombose, a mãe não tem trombose, não tem problema nenhum. Às vezes, para tratamento, precisa ficar sem menstruar, entendeu? Olha, tem uma péssima notícia para dar. Chegamos aos instantes finais, né? Doutor, eu quero te agradecer. Olha, a Imagina, gente sai daqui com um conhecimento muito grande, tá? Muito imagina. grande. Mas uma coisa eu vou falar, depois eu vou deixar a senhora falar, e a Sônia vai terminar orando por todas as Amém, mulheres, né? amém. Eu quero falar para você, mulher. É importante cuidar do marido? É importante. É importante cuidar dos filhos, que é uma benção, né? É um presente de Deus? É muito importante. É importante cuidar da casa? É muito importante. Mas nada disso
não é mais importante do que você estar com saúde. Quando você está com saúde, quando você se ama, você tem o amor próprio, você tem força para cuidar de tudo isso que Deus te deu de presente. Administrar o seu casamento, administrar a sua família, administrar o seu trabalho. Mas lembrando que isso só pode se você tiver saúde. É melhor você parar agora para cuidar da sua saúde, para cuidar de você, do que lá na frente parar para cuidar de uma enfermidade incurável. Olha o conhecimento que você sai dessa live hoje. Talvez você falou assim, eu vou participar apenas, mas nós saímos hoje cheio de conhecimentos, né? Cheios de até mesmo de pensamentos, poxa, eu tenho que me cuidar mais, eu tenho que me amar mais. Talvez em você, mulher, está faltando se amar mais. Está se preocupando tanto em se mostrar para o seu marido, para o seu filho, para o seu patrão, para o seu líder, para quem for que você é importante. Mostre essa importância para você. Você é mais do que importante. Você é especial. E nós somos gratos por você, mulher, estar na nossa vida, tá bom? É com você, doutora. Eu queria agradecer a oportunidade. Estou à disposição sempre, quando vocês precisarem, ou o tema que pedirem, a gente está aqui para esclarecer, né? E como o pastor disse, amar o seu próximo como a ti mesmo. Se a gente não se ama, né, a gente não consegue demonstrar o amor que Deus quer que nós tenhamos por nós mesmos, né? E é tão bom quando a gente eleva a nossa autoestima, a gente se cuida. Eu fico tão feliz que vão senhoras com todos os exames. Eu falo para elas que elas estão de parabéns. E eu gostaria que todas as mulheres entendessem isso. Eu gostaria de atender todas, né? Lá na Policlínica, onde eu também atendo na Policlínica do Shopping, né? De Nova Iguaçu. Ai, Nas duas. E estou disponível e aberta. Minha agenda está aberta. Não sei quanto tempo vai demorar para marcar consulta. Mas eu espero vocês lá. Todo o meu coração. E a gente pede aqui que todos os homens que estão participando da live, participaram, que vocês nos ajudem também incentivando as mulheres da sua vida. Amém. Né? Porque às vezes a mulher, ela, como a gente acabou de falar, não se cuida porque ela tem que fazer, ela tem que se equilibrar. Com o que eu vou deixar o filho? Porque assim, querendo ou não é algo rápido, né? Somente no dia que tem que fazer um exame, tem que fazer uma consulta, não é algo que é papum. Então, entra aí o companheirismo, né, dos maridos, nessa organização, às vezes, de ajudar, auxiliar. Nesse momento, toda mulher precisa ter nem que seja uma mini, mas uma rede de apoio para que ela venha parar pelo menos uma vez no ano para cuidar de si e assim poder continuar, né, cuidando da família. E eu fico imensamente grata por ter conhecido a doutora Jamília. A doutora Jamília, ela é uma pessoa maravilhosa, assim, nos conhecemos num propósito de ajudar o próximo, né? Eu nunca vou esquecer, eu sei que as mulheres que foram atendidas, que foram vistas pela senhora na ocasião, né, das palestras, foi de grande valia para elas, porque dali deu para ter uma ideia, assim, às vezes o que acontece até no nosso meio, que agora eu vou falar como cristão, o que acontece nas igrejas, que às vezes acaba deixando na mão de Deus determinadas coisas que cabem a nós cuidarmos do corpo, do templo que o Espírito Santo nos deu. Aqui é a morada de Deus. Então, não adianta eu ser uma pessoa muito ativa para cuidar do templo, da casa do Senhor, e deixar o principal templo, que é o meu corpo, em segundo plano. Se der certo, aí eu cuido dele. Né? Deus não se agrada disso. Então, eu quero assim, muito, muito agradecer e já deixar assim, meio que um outro convite. O tema... Já até colocaram o comentário, não deu nem para ler. Pessoal, vou dar uma boa notícia para vocês em nome de Jesus. Em abril, nós vamos ter uma live para falar de menopausa.
Eu amo E andropausa também, né? Não é só menopausa, É, não. menopausa, e aí, no caso, depois tem que ter outro para fazer a andropausa para os homens, Andropausa. né? Vamos arrumar um doutor para conversar sobre isso. Mas não deu para falar sobre isso, porque a gente chegou à conclusão que é um assunto muito extenso. todos Olha eles. Olha lá, lá, vamos já lá começando fazer lá. papo. Lá vem ela de novo. Vamos ter a Pode live deixar agora, que mês que vem. eu sou a que mais tô querendo saber muitas coisas a respeito da menopausa da boca de uma pessoa que realmente a gente conhece e sabe que é uma excelente profissional. Então a gente vai se organizar. Eu já deixo esse convite para a doutora, agradecendo mais uma vez, né, pela disposição de estar aqui. Foi assim, estou saindo aqui com muitas informações e assim, a mente bem clareada a respeito de muitas coisas que eu não sabia. Eu tenho certeza que as amigas que participaram também. Com certeza. Eu que não sou mulher, já saí com um monte de conhecimento. E agora, ó, eu tô agora, ó, eu já tava assim na minha esposa, agora eu vou ficar assim, ó. É isso. Observando. É isso aí. Então vamos encerrar então com a oração. Eu peço, como diz a doutora Jamília Pastor, né, fazer uma oração para que todas as mulheres sejam tocadas pelo Espírito Santo, que abra sua visão, que quebra esse paradigma, esse medo de ir ao médico. Pessoal, deixa eu falar agora no campo espiritual. O médico não é um bicho de sete cabeças. Deus escolheu um dos seus discípulos que era médico. A medicina veio para nos auxiliar, para nos ajudar. O impossível é com Deus. O possível é conosco. Então é possível ter uma vida saudável. É possível. Então eu vou buscar, através da medicina, um atendimento, um conhecimento para me cuidar. Porque quando eu vou ao médico, eu estou cuidando do meu corpo. O que a Bíblia diz que o corpo é? O templo do Espírito Santo. Então, mulher, você está cuidando de você está cuidando do templo do Senhor Jesus, a morada do Senhor Jesus. Então, fica a dica que os médicos são uma benção nas nossas vidas. Tá bom? Com você agora. Então vamos orar, pessoal. Onde você estiver, puder fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos deu nessa noite, meu Pai. Nós sabemos que muitas mulheres, meu Deus, que participaram e aquelas que ainda vão assistir essa live, meu Pai, elas têm uma vida como a maioria das mulheres tem, uma vida corrida. Talvez muitas tenham se deixado de lado, meu Pai, e tem esquecido de que há essa parte tão crucial da nossa vida, que é a nossa saúde, que é a saúde da mulher que precisa de atenção. Nós somos preciosas para o Senhor. O Senhor nos criou, meu Pai, com todo amor e carinho. O Senhor nos dá valor. Então, meu Deus, coloca essa consciência, meu Pai, em cada uma dessas mulheres que elas precisam cuidar de si. Precisam se amar a ponto de ter esse cuidado, meu Deus, de si. Meu Deus, eu entrego, meu Deus, a vida da tua serva, porque eu vejo como teu servo disse. Todo médico, ele recebeu um dom do Senhor. Então, ela é tua serva. Tem te servido, que o Senhor a abençoe, meu Pai. Assim como a todos que participaram nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, doutora, que haja luz. Tá aqui, ó, a camisa. Vou mandar fazer uma dessa para a senhora. Mandar de Vai presente. ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Eu vou pro jiu-jitsu com ela, pode mandar. Mando sim. Então, já vou encomendar e mandar para ti. Todo mundo que participar da live vai ganhar a camisa, inclusive o doutor Tiago, já mandei fazer a sua, tá bom? Pessoal, Deus abençoe a todos abundantemente e prometo que mês que vem é a live da menopausa, correto? Isso. E só que nós também vamos ter uma outra live. E aí a gente vai estar avisando aqui para vocês, porque em abril também a gente fala da conscientização do autismo. Então a gente vai estar com a nossa amiga aqui, Stephanie, e a gente vai estar anunciando aí. Fica com Deus, pessoal. Deus abençoe. E lembrando que sexta-feira agora, a família ao pé da cruz, às 9 horas da manhã, no Maracanã. Forte abraço. Tchau, doutora. Deus abençoe a todos. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau.